Irmãos, abre comigo a palavra de Deus em Lucas 22. Hoje é uma noite especial. Todos os domingos são especiais porque é o dia em que nos reunimos como igreja para adorar a Deus, para louvar e exaltar esse Deus maravilhoso. Mas hoje, todo o primeiro domingo do mês, ainda é mais especial, porque celebramos uma festa solene, uma festa extraordinária, uma festa que nos remete ao sacrifício, à morte e à vida de Jesus, à ressurreição do Senhor Jesus, uma festa que Ele nos deixou como mandamento, para que nós pudéssemos celebrar, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. A ceia é um dos momentos mais importantes da igreja. É um dos momentos mais importantes. Eu vejo no culto de ceia que a igreja lota. Glória a Deus, porque você dá importância a esse culto. Porque esse culto realmente é importante. Porque o Senhor deixou como mandamento para nós a ceia, para nós nos reunirmos e celebrarmos. Amém? Vira para o teu irmão e fala: ceia é momento de festa e não de tristeza. Irmão, você já viu você festejar a morte? Mas foi o que o Senhor Jesus mandou. Celebre a morte, porque ainda que pensam que eu morri, eu ressuscitarei, e juntamente comigo levarei vocês ressuscitarão comigo. Então por isso que nós celebramos a morte, porque foi através da morte de Cristo que nós tivemos vida, amém? Porque a morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde vencê-lo, assim como também a morte não nos vencerá. Ainda que morramos, nós temos a certeza que com Ele ressuscitaremos. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Amém, irmão. Amém. Ainda que seja ruim a morte, porque a Bíblia diz que é o último inimigo que nós devemos vencer, mas em Cristo nós já vencemos pela fé. Então creia, a morte não é o estado final da sua vida. O estado final da sua vida é a eternidade com Cristo. Glória a Deus. E a ceia representa isso. A ceia nos fala profeticamente que um dia nos encontraremos com Ele, no reino, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Celebramos a morte e a ressurreição do Cordeiro. Celebramos a libertação da escravidão e do pecado, através da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Lucas 22, a partir do versículo 7. Eu quero ministrar, falar um pouquinho de ceia. Já há alguns dias que estava no meu coração essa palavra, que eu já ouvi há algum tempo atrás essa palavra já, e eu falei, eu preciso ministrar essa palavra à igreja. Eu preciso mostrar à igreja quais os benefícios da Santa Ceia. O que a Santa Ceia traz para nós quando nós, de maneira correta, participamos da ceia. Quando nós discernimos de maneira correta a Santa Ceia e aplicamos o princípio da Santa Ceia nas nossas vidas, praticando-o de maneira correta, a Santa Ceia nos traz benefícios, nos traz bênçãos, nos traz unções que faz com que nós venhamos a viver uma vida melhor. Quantos querem viver uma vida melhor? Digam glória a Deus. Por isso que é importante estarmos aqui e ceiarmos, porque a Santa Ceia não é simplesmente um ritual, não é simplesmente um símbolo por si só, e que venhamos aqui, comemos o pão e tomamos o suco da uva, e simplesmente vamos embora e nada aconteceu. Não, espiritualmente algo acontece. Você não vê, mas você pode perceber na sua vida. Se você discernir o corpo de Cristo de maneira correta, se você praticar esse momento de maneira correta, você vai perceber na sua vida a diferença. Por quê? Porque a Santa Ceia, espiritualmente, ela nos transforma. Ela nos liberta. Por quê? Porque a ceia é Cristo.
E todas as vezes que nós comemos da carne de Cristo e bebemos do seu sangue, nós temos a vida de Deus em nós mesmos. E se temos a vida de Deus em nós, logo o resultado é vida abundante, frutos, andar sobrenatural, alegria, paz, renovo. Quantos estão precisando de alegria, de paz e de renovo? Hoje é o dia, porque a ceia é Cristo. Amém? Lucas 22, versículo 7, diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, primeira coisa que a ceia proporciona na vida daquele que a pratica de maneira correta. Percebe que Jesus precisava cumprir a lei, amém? A Bíblia diz que Jesus não veio abrogar a lei, ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele precisava cumprir a lei para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados e nos salvar. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Então Jesus precisava antes sacrificar a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era o cordeirinho que era morto, o cordeiro de 3 anos, sem rugas, sem mancha, sem defeito. Precisava ser um cordeiro perfeito, de 3 anos, era sacrificado na sexta-feira, à tardezinha, e aí todos ali participavam da Páscoa, porque aquele cordeiro representava o sacrifício de Cristo, era uma tipologia do sacrifício de Cristo, e o cordeiro sobre ele tinha os pecados do povo. Então Jesus precisava cumprir a lei, e Jesus chama os seus discípulos e diz: ide e preparai a Páscoa, porque antes de instituir a ceia, Jesus precisava comer a Páscoa. E os discípulos no versículo 9 diz: onde queres que a preparemos? Irmãos, quando nós tomamos a ceia de maneira correta, discernindo o que estamos fazendo, ela nos disponibiliza para o trabalho, ela nos disponibiliza para servir, o nosso coração fica disposto a servir a Deus, e não simplesmente ser servido. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes, amém? Rei fala de reinar, fala de ser servido, mas sacerdote fala de servir a Deus na vida do povo. Então você foi chamado não só para receber do Senhor, mas também para, através da sua vida, o Senhor possa servir a outros, amém? E a ceia, quando nós praticamos ela de maneira correta, ela nos disponibiliza para o trabalho. Você percebe, aquele que ceia, ele tem um coração disposto a servir, ele sente vontade de servir. Irmãos, ser servido é bom, mas quando você se dispor a servir a Deus, quando você se dispor ao serviço, você vai perceber que há uma bênção maior quando trabalhamos para o Senhor. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque nós temos muitas pessoas dispostas ao serviço aqui, glória a Deus. E eu vejo que essas pessoas que estão dispostas ao serviço, é porque ceiam de maneira correta, porque a ceia produz essa unção. Olha o que diz: onde queres que a... Os discípulos viram para Jesus e falam assim: Senhor, onde quer que nós vamos preparar a ceia? Nós estamos prontos para servir, estamos prontos para preparar a ceia, só mandar que nós vamos. Como o Senhor deseja fazer? Porque a ceia nos disponibiliza para o serviço. Irmão, você está sendo servido apenas ou está se dispondo a servir? Pastor, eu quero servir, né? Qual é o ministério? Irmão, há várias maneiras de servirmos a Deus. Há várias maneiras. Você não precisa estar num ministério específico para servir a Deus. Você não precisa estar numa posição de líder para servir a Deus. Quantos estão entendendo? Você pode, na sua célula, ajudar o líder.
Você pode na sua célula receber os irmãos, ajudar a receber os irmãos. Você pode na sua célula ajudar a receber o visitante. Você pode na sua célula ajudar o líder de alguma forma. Você não precisa estar numa posição de liderança para servir. Amém? Há várias maneiras de servirmos a Deus. Quem toma a ceia de maneira correta, essa unção é gerada na sua vida. Eu já profetizo que hoje essa unção será gerada na sua vida. Amém? Continuamos aí, versículo 10. E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Olha que interessante isso, porque Jesus diz aos discípulos que quando eles entrassem em Jerusalém, eles iam perceber um homem levando um cântaro de água. Irmão, isso é muito interessante, porque quem carregava a água, quem buscava a água eram as mulheres, não era o homem. Então é algo muito profético para nós e nos remete a algo espiritual. Por quê? Porque quando Jesus diz que um homem com um cântaro de água, Jesus está dizendo que esse homem era um homem cheio da palavra de Deus. Era um homem cheio do conhecimento de Deus. Esse homem com um cântaro de água era um homem cheio da revelação de Deus. E todo aquele que tem palavra de Deus nós podemos seguir, porque nós não entraremos por caminhos errados se seguirmos alguém que tem palavra de Deus. A água representa a palavra. Olha o que Jesus diz para a mulher samaritana: a água que eu lhe der de beber, você nunca mais terá sede. Aliás, você vai beber dessa água, e através da sua vida essa água vai ser uma fonte a jorrar. Você não vai só matar a sua sede, mas através de você eu vou fazer um manancial para que outros matem a sede, porque a palavra de Deus mata a nossa sede. Irmão, você está precisando, você está com sede, está faltando algo na sua vida? Conhecimento de Deus, palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz: venha e beba de graça da água da vida. A água da vida nos transforma. A palavra de Deus é a água viva que nos transforma, que nos liberta. Sabe o que nós mais necessitamos na caminhada com Cristo? Palavra. Palavra de Deus, conhecimento de Deus. Pare de andar atrás de pessoas que não têm palavra de Deus. Pare de andar atrás de pessoas que não têm uma palavra, uma revelação de Deus na sua boca para te dar. Tem pessoas que são negativas, irmãos. Crentes, mas só sabem murmurar. Só sabem nos colocar para baixo. Só sabem falar palavras. Pessoas incrédulas. Não. Procurem aqueles que têm palavra de Deus, que quando você chegar diante dessa pessoa, ela tem uma palavra de Deus como consolo para o teu coração, ela tem uma palavra de Deus para te dar instrução. Se você seguir pessoas que têm palavra de Deus, você não andará por caminhos errados. Amém? Jesus manda seguir. Onde ele entrar, vocês podem entrar. Continuamos o versículo. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 11 novamente. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. O segundo benefício, a segunda bênção, a segunda capacitação que eu vejo de quando nós tomamos a ceia de maneira correta, é que a Santa Ceia produz em nós uma disposição em entregarmos os nossos bens para o Senhor usar. O mestre disse aos discípulos: vai, entra na casa e diga ao pai, cadê a sala? Cadê o aposento? Cadê o lugar onde o mestre vai comer a Páscoa, a última Páscoa? E aquele pai de família pôde ali dispor dos seus bens
para servir. Quando nós ceiamos de maneira correta, no seu coração há uma disposição de entregar aquilo que o Senhor te deu para ser usado na sua obra. O seu carro Deus pode usar, a sua casa. Irmão, isso é tão interessante, eu já falei isso aqui. Essa casa lá em Jerusalém, em cima do Monte Sião, na cidade de Davi, é uma casa que é patrimônio tombado pela Unesco. Que isso, pastor? É uma casa que não tem valor mais. É algo imensurável o seu valor. Porque foi aonde o Senhor Jesus tomou a última Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Foi algo que supervalorizou e já não é mais mensurável o seu valor. Porque tudo aquilo que Deus usa, supervaloriza. Irmão, se você dispor os seus bens, tira o coração dos seus bens, irmãos. Tira o coração do seu carro, deixa Deus usar. Tira o coração da sua casa, abra uma célula. Disponha a sua casa para a obra de Deus. Creia, a bênção do Senhor vai pairar sobre a sua casa. E aquilo que Deus usa, que você de coração entrega, Ele vai devolver para você supervalorizado. É algo maravilhoso. Você quer trocar de carro? Quem quer trocar de carro? O Cristiano trocou de carro. Quantos querem trocar de carro? Quantos querem ter um carro melhor? Ninguém quer ter um carro melhor? Amém. Dispõe o teu carro para o serviço, de coração. Dispõe a tua casa. Dispõe a tua vida. Senhor, pode usar, porque foi o Senhor quem me deu, e a ti eu entrego para ser usado na sua obra. Deus vai te entregar supervalorizado, vai te abençoar, eu tenho certeza disso. E quando nós praticamos o princípio de maneira correta, ela gera essa unção em nós. O nosso coração não fica mais nas coisas. Nós passamos a ter as coisas e não as coisas nos ter. Entenderam? Porque o problema não é ter coisas, o problema é as coisas te ter. Este é o grande problema. O problema é o teu carro te ter. Você tão apaixonado pelo teu carro que é o teu carro que te tem, não você tem o seu carro. Esse é o problema, é o teu dinheiro que te tem, não você. O dinheiro é um servo nosso, não pode ser um senhor. Glória a Deus. Continuamos. E então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Vamos agora para Mateus 26, 20. Mateus 26, 20. Acharam? Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Está falando da ceia. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Terceira unção que a ceia gera em nós quando tomada de maneira correta. Faz com que olhamos para nós mesmos e não para o nosso próximo. Quando Jesus declarou que um deles, na mesa, comendo a Páscoa, quando Jesus declarou que um deles ia trair,
Ao invés deles apontarem o dedo como nós fazemos, né? Como nós fazemos, olhando o cisco no olho do irmão e não olhando a trave no nosso. Como nós fazemos, olhando o erro e apontando o erro dos outros. Não, eles não fizeram isso. Mas eles olharam para si. Porventura sou eu? A reflexão daquela palavra dura, se voltou para si. Porventura sou eu? Começaram a procurar neles mesmos, se havia algum motivo, se havia alguma raiz de amargura, se havia algum ressentimento, se havia algo neles mesmos que ia fazer eles traírem ao Senhor. Irmão, eu não sei você, mas toda vez que eu estou diante da mesa do Senhor, a reflexão que eu tenho se volta para mim mesmo, se volta para como eu estou vivendo diante de Deus, como tem sido a minha vida, como eu tenho manifestado o amor de Cristo, como eu tenho manifestado essa graça. Eu não tenho que olhar para quem está do meu lado, se ele pegou o pão ou não pegou o pão. Eu não tenho que olhar para quem está na minha frente, eu olho para mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz: examine-se o homem. Você vai fazer uma autorreflexão daquilo que Jesus teve que morrer. Você vai voltar para si e vai se lembrar dos pecados que você cometeu, que Jesus precisou morrer, para que você fosse perdoado. Então a ceia tem esse poder de fazer com que nós olhemos para nós mesmos, e não olhemos para o próximo. Por quê? Porque a ceia é perdão. A ceia é amor revelado. A ceia é a graça se manifestando. É ou não é verdade? E essa graça produz em nós uma autorreflexão, não para nos condenarmos, porque nós não temos que nos condenar, porque Ele já pagou o preço, amém? Não precisa se condenar, mas você precisa se examinar, como você tem vivido. Jesus precisou morrer por esse pecado. Eu tenho vivido assim, assim, assim. Eu tenho vivido incoerente àquilo que eu sou em Cristo. Eu tenho vivido de maneira diferente da nova criatura que sou. Eu não tenho vivido a novidade de vida pela qual Ele morreu para que eu vivesse. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. A Santa Ceia produz isso, mas não para que você se condene, dizendo: eu não vou tomar a ceia porque eu não sou digno. Irmão, digno nós não somos mesmo. Nós não somos dignos de Cristo, e nunca seremos dignos dEle, mas Ele nos entregou. Nós devemos receber aquilo que Ele nos entregou com dignidade, amém? Quando discernimos e recebemos a Cristo de uma maneira digna, tendo a consciência do tamanho do amor e do sacrifício, é assim que devemos fazer. Quando fazemos assim, essa ceia produz em nós transformação, mudança de vida, faz nós refletirmos sobre nós mesmos, faz nos mudar de vida, amém? Marcos 14, 22. Até então, estavam no momento da Páscoa, e aqui Jesus instituiu a ceia. 22 diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado.
Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Sabe, a quarta unção que a Santa Ceia, que esse momento todo gera em nós, é a comunhão e a gratidão. Porque momento de ceia é momento de comunhão. Amém? A mesa é momento de comunhão, irmãos. Talvez você não saiba o que é isso, porque na sua casa um come na sala, outro come no quarto, outro come na cozinha. Você não sabe que esse momento é um momento de comunhão. Porque a mesa é um altar. Sobre o altar está o cordeiro, imaculado, sem ruga, sem mancha. Por isso que o pão é sem fermento. Essa mesa posta aqui é um altar, um símbolo de um altar. E nós, como igreja, nos participamos da mesa como um momento de comunhão. Porque a Santa Ceia produz em nós comunhão, gratidão, adoração. Amém? Mesmo sabendo, porque Jesus, no momento em que eles tomam ali a ceia, comem do pão e tomam do cálice, vão para o Monte das Oliveiras. Esse momento Judas já não estava aqui mais, Judas já tinha saído, já tinha ido aos sacerdotes para indicar Jesus. Eles vão para o Monte das Oliveiras adorar, cantar, porque após termos esse momento de comunhão, nós temos que louvar, mesmo Jesus sabendo que iria morrer. É momento de alegria, é momento de louvor e adoração, não é momento de tristeza, é momento de celebrarmos a vida, a nossa vida em Cristo, a nossa libertação. Então, a quarta unção que a Santa Ceia gera em nós, comunhão, unidade. Você percebe como a igreja anda em unidade no momento da Santa Ceia? O nosso coração fica mais sensível ao próximo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas isso acontece comigo, eu não sei com você, mas acontece comigo, meu coração fica mais sensível, há uma empatia maior pelo meu próximo, há um momento de comunhão maior entre nós nos relacionamos de uma maneira mais aconchegante, há um afago maior. Amém? Tem sido assim com você? Ou só comigo? Amém? Porque a ceia produz isso em nós. João 13, vamos para a última unção que a ceia gera em nós. João 13, a partir do versículo 18. Vocês estão assimilando a palavra, irmãos? Amém? Glória a Deus. É muito interessante que o livro de João, ele não vai falar da instituição da Santa Ceia, ele vai falar só da Páscoa. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala da Páscoa e fala da instituição da Santa Ceia. João vai falar só da Páscoa, porque João quer mostrar algo para nós aqui, que nos revela a quinta unção. Muito interessante, presta atenção. A partir do versículo 18, diz assim: não falo de todos vós, momento da Páscoa, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O que significa levantar contra mim o seu calcanhar? Trair. O interessante, irmão, que Jesus diz que o que come pão comigo. Olha que interessante. Geralmente quem nos trai é quem come pão conosco, é quem é bem próximo, é aquela pessoa que você nunca imaginou que ia te trair, aquela que você dá de comer, aquela que você abre as portas da sua casa, aquela que conhece
a intimidade, que chega na sua casa, você está de shorts, de chinelo, às vezes está sem camiseta. Essa pessoa, geralmente são esses que te traem, porque os que estão de longe não podem nos trair, não tem relacionamento. Então são os de perto que nos traem. Levantar o seu calcanhar é trair. Continue aí. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Olha que interessante, porque isso é um sentimento humano. Imagine você conviver com a pessoa que você sabe que vai te trair. Essa pessoa era tão importante que Jesus confiou as ofertas a ela. Judas carregava a bolsa das ofertas, era o tesoureiro da igreja, era ele que recolhia as ofertas, era ele que contava. E Jesus turbou-se em espírito, por quê? Porque eu estou comendo com o cara, estou dando de comer ao cara, cuidei dele durante esses 3 anos, ele me roubou durante todo esse tempo, porque ele cuidava do dinheiro e ele roubava. Porque a Bíblia diz, Judas era adorador de Mamon. Lembra quando a mulher foi entregar a oferta? Que a mulher derrubou um vaso de alabastro, que custava 300 dinheiro, 300 dias de um trabalhador braçal. Imagina você trabalhar um ano inteiro e dar de oferta. Foi isso que aquela mulher fez. Algo extraordinário. E Judas olha e fala assim, que desperdício. Mas não porque ele tinha cuidado dos pobres, porque ele era ladrão. A Bíblia declara dessa forma. A Bíblia fala, não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas ele disse isso porque ele era ladrão. Com essas palavras a Bíblia declara. Judas era ladrão. Judas separava as ofertas. Jesus, minha. Metade de Jesus, metade minha. Esse era Judas, irmão. E Jesus se turba nesse momento, por quê? Porque como é ruim nós convivermos com quem está nos traindo. Agora, detalhe, muito sério, presta atenção. Então os discípulos olhavam uns para os outros, volte aí para o texto, 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. É a mesma coisa, eu estou aqui ministrando, nós temos os líderes de célula, eu vou pegar eles aqui, e eu declaro abertamente, um dos líderes de célula vai nos trair, ainda essa noite ele vai se levantar. Aí você, líder de célula, olha para outro líder e fala, não, mas não pode, ele traiu o pastor, ela traiu o pastor, não, estão juntos o tempo todo. Os discípulos olhavam uns para os outros e duvidavam da palavra de Cristo, falando, mas não pode, João trair Pedro, não pode esses caras trair, nós estamos com ele durante 3 anos e meio, não foi durante uma semana, dormimos junto, acordamos junto, andamos junto, durante toda a terra da Judeia nós estávamos juntos. Então os discípulos duvidavam daquilo que podia acontecer, duvidavam até de Judas, irmão, porque o traidor, ele se esconde. A última pessoa que eles desconfiavam era Judas. Presta atenção no texto. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Olha que interessante, porque Jesus, nesse momento, detalhe, eles estavam numa mesa. Sabe como que os judeus celebram a Páscoa? Quem sabe? Levanta a mão. Eles põem uma mesa no chão, almofadas, e se assentam. Por isso que um se reclinava sobre o outro, para que pudesse ter acesso à mesa. E João estava ao lado de Jesus. Jesus molha o pão sírio, pão sem fermento, na pasta, o bocado molhado, e dá a Judas, que também estava perto, estava próximo dele. O traidor estava ao lado de Cristo, e Jesus deu de comer ao traidor. Agora diga comigo, glória a Deus. Porque esse ato, mesmo Jesus sabendo que ele ia trair, Jesus fez as pazes com ele, dando de comer. Jesus não o condenou, antes Jesus deu de comer. E pelo fato dele ter feito as pazes com Judas, eu e você estamos aqui e podemos participar da mesa, porque éramos traidores, irmãos. Traímos a Cristo durante muito tempo da nossa vida, mas Jesus fez as pazes conosco, nos dando de comer, nos chamando a participar da mesa. Aleluia. Continua aí, João 13. E após o bocado, entrou nele Satanás. O que aconteceu? Jesus deu de comer a ele, o diabo entrou. O cara recebeu o alimento de Cristo, irmão. Assim somos nós muitas vezes. Muitas vezes o Senhor está provendo o alimento para nós. Nós estamos comendo a mesa do Senhor, Ele está cuidando de nós, e nós permitimos o diabo entrar nos nossos caminhos, e nós entramos no caminho do diabo, através de murmuração, é ou não é? Através das obras da carne, nós entramos no caminho do diabo. Nesse momento, Judas tinha acabado de receber o alimento, o pão que sustenta, o pão vivo que desceu do céu, o pão que ele sabia, porque Jesus já havia pregado que ele tinha que morrer. Mesmo assim, Judas permitiu o diabo entrar nele, e o diabo entrou nele, e Jesus vira para o diabo e diz assim: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Olha que interessante, mesmo Jesus, porque Jesus revelou a João quem o ia trair, os outros que estavam ali não entenderam, acharam que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa, porque não sabiam que Judas ia trair. Versículo 28, e nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Percebe que o apóstolo João não vai falar da ceia? Por quê? Porque o Judas saiu antes de tomar a ceia. E o que isso significa, pastor? Significa que quando tomamos a ceia gera em nós arrependimento. Por não ter participado da ceia, Judas, mesmo que ele se arrependeu, que ele foi diante dos sacerdotes e jogou as moedas, mas ele não foi a Cristo, porque a santa ceia tomada de maneira correta gera em nós arrependimento, mudança de vida. Por quê? Porque a ceia é o amor do Pai revelado, e a Bíblia diz em Romanos que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando discernimos a ceia, irmão, o que é discernir? Discernir é saber o que está fazendo. Quando sabemos o que estamos fazendo,
quando entendemos que é o amor de Deus incondicional sendo revelado a nós, quando participamos, ela produz em nós arrependimento, que gera transformação de vida, e nós passamos a viver para Cristo, e não mais para nós mesmos. A Santa Ceia nos constrange, porque é o amor do Pai revelado a nós. Por quê? Porque é o seu Filho unigênito sendo entregue a nós. Quer amor maior que esse? Não há amor maior que esse, de que alguém entregar o seu Filho unigênito. Não há amor maior que esse. Quem tem coragem de entregar o filho aí? Para morrer na cruz? Quem tem coragem? Ninguém tem coragem, né? Maior expressão de amor de Deus Pai por nós. Irmão, eu não sei se você de repente se sente abandonado, não se sente amado. Ah, eu não tive pai. Ah, ninguém me ama. Participe da ceia, discernindo o que você está fazendo. Nunca mais faltará amor na sua vida. Porque a ceia é o próprio amor de Deus Pai sendo derramado a nós, sendo manifesto a nós. O que devemos fazer? Receber com alegria, com gratidão, com louvor, em arrependimento de que nós tínhamos uma vida de miséria, de que estávamos condenados, mas que agora em Cristo nós fomos libertos para uma nova vida. Amém?